Vamos orar. Pai querido, ajusta os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vontade ao teu coração, à tua mente, à tua vontade, Senhor. Pai, nós não queremos te ofender, Senhor. Não queremos fazer a nossa vontade para agradar pessoas. Nós queremos fazer a tua vontade para que o teu nome, tua glória seja manifesta nesse mundo que jaz no maligno. Ajuda-nos, Senhor, a entender o valor, a profundidade e a abrangência da tua cruz em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos que teu Espírito nos ilumine, nos esclareça e ganhe o nosso coração para ti, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. O desafio é justo isso. Como é que eu vou viver essa vida familiar dentro daquilo que Deus quer para nossas vidas? Amados irmãos, tudo em relação às coisas de Deus, ela tem um preço. No geral, o povo de Deus não quer pagar o preço de fazer o que a Bíblia diz e ficar no que a Bíblia diz. Então nós estamos numa época de adaptação. Nós adaptamos o que nós pensamos, o que nós achamos em todas as partes da nossa vida. Irmãos, o que não está na palavra de Deus, não faça. O que a Bíblia não diz, não faça. Não entre nessa que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você fala contém, você pode acrescentar, você pode tirar, você pode fazer um monte de coisa. Mas irmãos, a ruína da igreja hoje, no geral, é porque menosprezaram o Evangelho da graça de Deus. A cruz é uma cruz barata, é uma cruz sem morte, é uma nova cruz, a cruz sem Cristo, a cruz sem eu e você em Cristo. É a cruz onde nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, estamos com Cristo para uma nova vida. É uma outra cruz. Onde você passa longe da cruz. Onde é uma graça barata. A graça sem preço. A graça de Deus teve um preço, meus irmãos. Caríssimo. Então não baixe, não nivele as coisas de Deus no nível do que nós pensamos, nós achamos, acho que é melhor assim. Irmãos, e você, nós devemos ser como os bereanos. Eles iam ouvir a palavra de Deus, depois iam conferir. Eles não queriam ser enganados. A cruz, ela tem uma abrangência em nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. A cruz não só me salvou do poder do pecado, da condenação do pecado, da culpa do pecado. A cruz me salvou de mim mesmo. A primeira parte da cruz é substituição. Jesus me substituiu. E isso você vê em Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o 3:20, você está lá. Substituição é o sangue de Jesus tratando os meus pecados. E isso vai até Romanos 5, do 1 até o 11. Mas quando você entra em Romanos 6, é Deus tratando o pecador. Ele inclui eu e você na morte de Jesus. Jesus não morreu sozinho. Ele morreu sozinho como substituição e como Salvador único. Mas Ele me incluiu na sua morte, para que a nossa velha natureza fosse crucificada juntamente com Cristo. E aqui é que entra o problema, amados irmãos. Jesus veio me libertar agora, amados irmãos, as nossas vidas do poder do pecado. Romanos 6 é libertação. E Romanos 6 vai dizer que eu morri para o pecado. Eu morri para a carne, Gálatas 5. Eu morri para o mundo, Gálatas 6:14. Eu morri para mim mesmo, Gálatas 2:20. Eu morri para Satanás. Colossenses 2:14. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado naquela cruz. Jesus triunfou sobre Satanás. A abrangência da cruz, amados irmãos, é eterna.
se a cruz não estiver operando na sua vida, na minha vida, nunca teremos uma família abençoada, uma família que põe a sua casa em ordem. Porque sempre o marido vai ter deficiência de amar a sua esposa e a esposa sempre deficiente em sujeitar o seu marido. Sempre. Então, a cruz, ela tem 3 aspectos da cruz. É a substituição de Jesus, e nós ganhamos a salvação, Ele perdoou todos os meus pecados. Mas Ele tem um aspecto, amados irmãos, que morremos juntamente com Cristo e chama-se libertação. Então nós fomos libertados da velha natureza. Ele diz, quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E ele vai dizer assim, que agora o pecado não tem domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, está debaixo da graça de Deus. Então, a palavra de Deus, amados irmãos, ele vem dizer que agora eu estou morto para o pecado, estou morto para a carne, morto para o mundo, morto para mim mesmo, morto para Satanás. Isso é o objetivo, ele já fez lá. Agora tem um subjetivo. O meu justo viverá da fé. Nós temos grande dificuldade, amados irmãos, porque ainda não entendemos. Isto daqui é pecado contra Deus, eu morri para Ele. Isto daqui é que o mundo prega, eu morri para Ele. É isso que a carne diz para eu fazer, para satisfação própria, justiça própria. A carne, presta atenção, amados irmãos, não existe nada na carne de bom. A carne nada mais é que a nossa natureza terrena, a natureza do pecado. Romanos 7 tem 4 leis. E uma das leis é a lei do pecado. Por isso, Romanos 7, amados irmãos, tem mais de 25 vezes dizendo eu, mim. E é uma vida de derrota. Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque nós estamos centralizados em nós. Quando nós centralizamos em nós, matamos o nosso casamento, matamos nossa família, matamos o relacionamento, matamos a vida da igreja. Nós não crescemos espiritualmente, irmãos. Por isso a Bíblia é tão clara. Você quer me seguir? Então negue você. Você quer negar você para fazer o que é certo como marido, como esposa? Ou ainda a gente vai continuar sabendo todos os ditames bíblicos da Bíblia e sem tomar nenhuma decisão? Amados irmãos, toda a revelação da palavra de Deus leva uma resolução. O que eu vou fazer com ela? E se eu aceitá-la como palavra de Deus, vai trazer uma revolução na minha vida e na sua vida. Uma nova visão bíblica, porque perdemos ela. Não é uma nova revelação. Deus não tem uma nova revelação. Deus tem uma nova revelação da Bíblia, daquilo que já foi escrito. Uma revelação profunda de quem Cristo é, o que Cristo fez, o que nós somos em Cristo, para quem nós somos chamados. E você vê Efésios de 1 a 3, a posição que nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas quando você ver o Efésios 4, vai dizer como é que vocês devem viver a sua vida dentro da Assembleia, entre os irmãos. Mas Efésios 4, 5 e 6, irmãos, ele vai dizer assim, vocês agora como filhos amados, andai em amor. Depois ele vai dizer, vocês são filhos da luz, andem na luz. Depois vai dizer, olha, veja como é que vocês estão andando, andem com prudência e sabedoria. Aí ele continua dizendo, Efésios 5,18, vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo. E não embriagueis com vinho. Sabe que embriagar com vinho aqui? Tudo que nos tira da beleza, da simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus. Nos embriaga. O mundo embriaga, a carne embriaga, o eu embriaga. O diabo embriaga você, ele engana você. O que falta para a igreja, irmãos e irmãs?
uma consciência crescente que naquela cruz nós fomos crucificados com Cristo para uma nova vida. Não tem nada a ver com a vida anterior. Ele me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É outra visão, outra mente, outra vontade, outro propósito. Não tem nada a ver com a vida passada. O que nós queremos fazer, irmãos? Nós pegamos nossa velha vida e queremos moldá-la a ela. Não existe isso. A velha vida tem que ser crucificada com Cristo Jesus. E é uma nova vida. E agora nós temos duas naturezas. A natureza do pecado e a natureza de Deus no nosso espírito. A natureza do pecado, sabe onde ele está? Na nossa alma e no nosso corpo. A alma fala da nossa mente, fala do nosso coração, fala da nossa vontade. Então, Cristo, nesse aspecto da cruz de Cristo, diz respeito ao velho homem. A Bíblia diz assim, você deve despir do velho homem e revestir do novo, que segundo Deus, Ele é justiça. A verdade, amados irmãos, que nós não queremos despir de nada. Nós queremos moldar as coisas de Deus ao que eu penso, ao que eu acho. Então eu quero moldar, Senhor. Se o Senhor está, naquilo que eu penso, o Senhor concorda, está tudo bem. Agora, se o Senhor não concorda, eu fico com aquilo que eu concordo. Isso é a ruína da igreja. Sabe o que chama isso, meus irmãos? Superficialidade, infantilidade, ignorância bíblica, engano de Satanás. Olha a igreja, uma ruína. Nós temos mais de 50% de divórcio dentro da igreja. Bateu o mundo. E nós vamos dizer que nós somos crentes, somos filhos de Deus? O que nós vamos dizer para o mundo? Irmãos, você não quer ouvir a verdade. Você quer ouvir 10 passos para você ser feliz. Na verdade, não dê passo nenhum. Se ajoelhe diante de Deus arrependido, pedindo clemência, misericórdia, porque estamos no caminho errado. Como marido, como esposa, como pais, como filhos, como assembleia. Uma característica do povo de Deus chama-se rebeldia. Rebelião contra a palavra de Deus. Ele não aceita a palavra de Deus. Ele não gosta de ser repreendido. Vai dizer, está no caminho errado. Não, não estou. Eu sei o que estou fazendo, estou seguindo meu coração. Seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Você vai confiar nele? Mas esse Cristo crucificado agora, amados irmãos, terceiro aspecto da cruz, Ele vive em nós, através do Espírito Santo de Deus. Então nós ganhamos na ressurreição de Cristo, nova vida. Nós ganhamos na ressurreição de Cristo, justificação. Justificados sois mediante a fé, tendo espaço com Deus. Deus nos vê como justos diante de Deus por causa do sangue do seu Filho. Da ressurreição de Cristo nós ganhamos o Espírito Santo não só entre nós, habitando em nós, dentro de nós. Na ressurreição de Jesus Cristo, amados irmãos, nós ganhamos a visão da vinda de Jesus Cristo, que Ele vai voltar. Irmãos, será que nós estamos entendendo o que é a cruz de Cristo? Você não vai ouvir pregação sobre a cruz de Cristo. Dificilmente. Mas os coaching da vida, os falsos evangélicos da vida, você vai ouvir. O que Jesus disse? Aquele homem chega para Jesus, quero te seguir, mas primeiro eu vou enterrar meu pai. O que você vai fazer? Deixe seu pai lá que seja enterrado pelos mortos. Seguir a Jesus tem um preço. Você quer me seguir? Então primeiro negue-se a si mesmo. Segundo, pegue a sua cruz
Não é seu marido, sua esposa, é sua, é minha. Dia a dia, porque cada dia eu preciso ganhar a dimensão da morte para o pecado, morte para a carne, morte para mim mesmo, morte para o mundo, morte para Satanás. A carne está aí, o mundo está aí, o eu está aí. Eles estão vivinho da Silva. E eu e você, estamos vivos para ele? Ou nós estamos mortos para ele? Ah, amados irmãos, por isso chegamos numa situação da igreja que é lastimável. Lastimável. Você quer ver a igreja? Vai no mundo. Você quer ver o mundo? Vai na igreja. Dizia Spurgeon. Nós estamos pegando conceitos não bíblicos. Nós queremos aquilo que agrada o nosso ego, o nosso eu. Isso é justiça própria, trapo de imundícia, não serve para nada. Só a justiça de Cristo para nós é suficiente. Amados irmãos, enquanto nós não negarmos a nós totalmente, e a nós mesmos, e não nos rendemos completamente a Deus, e reconhecermos que é impossível eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, se Cristo não tem sido formado em mim. Se a vida, o caráter de Cristo não tem sendo formado em mim. É impossível a mulher ser submissa em amor ao seu marido, se Cristo não está sendo formado nela. Um Cristo submisso, dependente, eu não faço nada sem meu pai. Tudo que eu faço foi aquilo que meu pai mandou fazer. Nós temos muito de nós ainda, irmãos. João Batista, ele definiu o alvo de Deus para a minha vida e sua. Convém que Cristo cresça e que eu desapareça. O que acontece conosco? Nós colocamos o eu no trono e Cristo lá embaixo. Não há perdão, não há reconciliação, não há mudança de vida, não há reconhecimento de pecado, reconhecimento que está errado. Não é assim que Deus quer. Deus quer assim no nosso casamento, nossa vida conjugal, seja em qualquer aspecto, físico, emocional, espiritual, seja qualquer aspecto. É assim que Deus quer. Então eu quero. Amados irmãos, nós fechamos para a ação do Espírito Santo de Deus, por isso entristecemos o Espírito Santo de Deus, apagamos Ele. Resistimos ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer encontrar caminho em nossos corações para que Ele possa formar Cristo em nós. Não é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, olhando nele como por espelho, de glória em glória, nós somos conformados à imagem e semelhança de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. O que você vai dar para sua esposa? Cristo. O que você vai dar para o seu marido? Cristo. Resume tudo, irmãos. E qual é o problema então? Nós. O problema não é o nosso cônjuge. O problema somos nós. Nós sempre queremos arrumar alguma desculpa para nós não amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, para nós nos sujeitarmos ao nosso marido como no Senhor. Sempre nós vamos ter desculpa. Mas Ele e ela é assim. Jesus nos amou independente, amados irmãos, de quem nós éramos e quem nós éramos. Filho da ira, filho da desobediência, filho do diabo. E Ele vai dizer, amados irmãos, você quer me seguir? Se você amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos do que a mim, Ele não está dizendo para você não amar essas pessoas, amar mais. Sem detrimento de fazer a vontade de Deus, você vai querer agradar o seu cônjuge. Está errado. Primeiro, Deus, isto daqui agrada o teu nome? Então está certo. Irmãos, nós somos antropocêntricos, egoístas.
Olha a última igreja do Apocalipse. Laodiceia é a nossa época. Sabe o que quer dizer Laodiceia? Igreja do povo. Como diz aí o mundo, a voz do povo é a voz de Deus. Aí a pergunta é essa: o que você quer? Aí eu gosto assim. Como você quer o seu casamento? Assim. Então vai ser assim. E aonde que Jesus está? Do lado de fora. Não aceito Jesus. Não quero ouvir Jesus. Porque Jesus, amados irmãos, o nosso Senhor, Ele veio cheio de graça e de verdade. Não há mentira. Graças a Deus, Jesus nunca alisou ninguém. Jesus amou e falou a verdade. O que a gente faz? Relativo à Bíblia. Uma meia mentirinha não vai ter problema. Aquela coisa toda. E nós vamos levando a nossa vida para baixo. Então nós negligenciamos a grande e poderosa salvação. Nós temos incredulidade para crer na que a Bíblia diz. Quem diz foi Deus quem diz, e é Deus que é fiel, e é Deus que vai operar, se eu e você nos rendermos a Ele. Mas você quer? Quando você quer conhecer uma casa, você não entra pela sala. Você vai lá atrás ou no lixo e vê o que eles estão comendo. Nós estamos falando para Jesus, Jesus entra na sala. A sala está sempre limpa, bonita. Tratando Jesus o cara. É assim. Vai nas igrejas tudo de black, pintado escuro. É isso? Irmãos. Precisamos nos apropriar cada vez mais dos benefícios do Calvário. Quando Jesus diz está consumado, Ele diz para mim e para você, eu não quer dizer nada. Evangelho é Cristo. É estar em Cristo e Cristo em mim. É o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa que é Cristo. Romanos 1, capítulo 1, versículo 6 diz assim: Ele nos chamou para sermos dele, propriedade dele. No versículo 7 ele vai dizer assim: Ele nos chamou para ser santo. Santo é separado. Separado. Qual a diferença que tem do mundo e do povo de Deus? Qual a diferença, irmãos? Uma nova motivação. A nossa motivação agora é glorificar a Deus, agradar a Deus, não a nós. Paulo diz assim: se alguém pregar um outro evangelho daquele que já não foi pregado, é maldito. Se eu quisesse agradar os homens, fatalmente não agradaria a Deus. A cruz não agrada os homens, e nem a igreja. Nós fomos falar com umas mulheres, no dia das mulheres, numa assembleia. Quase me bateram. Aí o pastor falou assim: nunca mais você vai voltar aqui se depender delas. Eu falei alguma besteira? Não. Você só pregou a cruz de Cristo. Só isso. Daí ele falou assim: inclusive eu estou saindo dessa assembleia, porque se eles não querem a cruz de Cristo, eu vou pregar o quê? Eu vou embora. Saiu da assembleia. São as feministas. São os machistas. Não entenderam nada ainda. Amados irmãos, no geral, no meio evangélico, precisa ganhar um novo nascimento. São pessoas convertidas, não renascidas. Aí eu fui batizado, fiz isso, e daí? E daí? Você foi batizado na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, você ganhou uma nova vida? Então a sua vida vai ser outra. Amados irmãos, ser cristão tem que ter evidência. Tem que ter manifestação. Expressão crescente da vida de Cristo. E começa onde? No nosso lar. No nosso lar. É uma nova devoção. É amá-lo.
Ele é o amado da nossa alma. É um novo senso de direção e propósito. A nossa direção, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. É uma vocação ascensional, para cima. O mundo puxa você para baixo, mas o Espírito Santo leva você para cima, se você deixar. Se você não impedi-lo. É um novo propósito. Qual é o propósito da sua vida? Meu propósito é eu me casar e ter as minhas delícias. Amados irmãos, para o povo de Deus, tudo que ele faz tem um propósito para a glória de Deus. Ele casa para a glória de Deus, ele tem filho para a glória de Deus, ele tem família para a glória de Deus, ele vai trabalhar para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Por isso você vê um crente na igreja, no trabalho ele é outro. É uma tragédia. Não há testemunho. Ele é igual como todos os outros. Esse evangelho baixo, barato, não avaliou o preço que foi pago naquela cruz. Não foi ouro nem foi prata que vocês foram comprados, resgatados, perdoados. Foi o precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus encarnado. Esse é o sangue derramado. Será que nós temos avaliado, irmãos, que somos uns peregrinos, santos de Deus, que precisa ganhar uma visão crescente de Cristo, da sua glória e de um modo renovado? Não é igreja renovada, avivada. Mas irmãos, larga a mão disso. O que é avivada? Gritaria, cai. Não tem nada a ver com avivamento, irmãos. Quando há avivamento, as pessoas caem clamando a misericórdia de Deus, arrependidos pelo seu pecado, arrependimento genuíno. Clamam por santidade. Isso é a obra da carne. Não tem nada a ver. A carne é extremamente religiosa. Só você ler Gálatas 5, a partir do 18, você vai ver as obras da carne. Religiosa. Não tem nada a ver com Cristo. Mas aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne. Porque Cristo crucificou naquela cruz. Unidos por laços espirituais, amados irmãos. A vida conjugal, ela é unida por laços espirituais. Por isso é uma aliança. Não é um amor que sustenta a aliança, é a aliança diante de Deus que sustenta o amor. Porque o amor vem de Deus, é uma aliança diante de Deus. Tudo que não seja Cristo precisa ser retirado na minha vida e sua vida. Isso confere com Cristo? Não. Então, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero ser curado, Senhor. E todos precisamos ser curados de modo crescente, amados irmãos. Tudo no entorno e no terreno de Cristo. Não saia do terreno de Cristo. Mas tem alguma religião lá que está pregando uma coisa melhor, alguma coisa. Não saia do terreno de Cristo. Deus não tem nenhuma outra religião. Cristo não é religião. Cristo é o Filho de Deus. Ele é Deus. E Ele é tudo que eu e você precisamos. E mais nada. A cruz nos separa desse mundo. A cruz nos separa da carne. A cruz nos separa do pecado. A cruz nos separa de nós mesmos, amados irmãos. Eu não estou dizendo que o mundo está morto, que o pecado está morto, a carne está morta, o eu está morto. Não, eles estão vivinhos. A verdade, amados irmãos, é que estamos mais vivos para o pecado, para o mundo, para a carne, para nós mesmos, do que vivos para Deus. Porque para ser vivo para Deus, você tem que estar morto para o pecado, para o mundo, para a carne, para você mesmo. E ganhar a dimensão da vida de Cristo. Isso do modo crescente. Quando Jesus diz, você levar a cruz dia a dia, amados irmãos, não punha ninguém aí. Sou eu e você. Quando Ele diz para mim, se você quiser me seguir, tomai sobre vós o meu jugo.
O meu jugo é meu governo, a minha vontade, o meu propósito. Tome sobre você o meu jugo e aprendei de mim. Quem o Senhor é? Eu sou manso e humilde de coração. Tudo que eu e você não somos. E você vai achar que na psicologia, lendo livros de autoajuda, vai melhorar você. Ah, mas irmãos, nós precisamos da ajuda do alto, irmãos. A igreja perdeu o sentido que Cristo e somente Cristo é tudo suficiente para nós. Então nós precisamos de Cristo mais alguma coisa. Cuidado. A cruz nos separa da autoridade de Satanás. Quem vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. Mas o que nós fazemos, amados irmãos? Somos enganados por Satanás. E ele nos afasta de Deus, da simplicidade, da devoção e pureza que há em Cristo Jesus. Satanás odeia Cristo. Satanás odeia famílias que amam Jesus. Satanás odeia famílias que estão sendo ajustadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Satanás odeia. Ele arruma todos os modos. Agora, não é para você sair desse mundo. Não é para sair desse mundo. Nós estamos achando que sair do mundo. O que a Bíblia diz? O que Jesus falou? Agora saiam do mundo. Foi isso que ele falou? Não fala, faça uma bolha, mas irmãos, você está construindo um problema. Jesus diz, Deus me mandou, meu Pai mandou para o mundo, eu mando vocês também para o mundo. Senão você vai num monastério, que eles faziam. Ficava lá enjaulado, não tem contato com o mundo, que daí vai ter problema. Ah, meu amado irmão, você está criando um problemaço, porque a hora que der com o contato do mundo, vai para o mundo. Mas a gente gosta de fazer as coisas que a Bíblia não diz. Eu gosto de fazer caminhos que não são os caminhos de Deus. Se Jesus mandou eu e você para o mundo, amados irmãos, não somos do mundo. Mas você vai confrontar o mundo dentro da sua casa? Você vai confrontar o mundo na escola? Você vai confrontar o mundo na universidade? Você vai confrontar o mundo lá fora? Está fazendo uma bolha? Essa bolha vai estourar. Nós inventamos coisas que Deus nunca inventou. É interessante, irmãos. E a gente crê naquilo. Pior de tudo, que não crê na Bíblia. Mas a gente crê nos homens. Os homens inventam, a gente faz. Quem protege eu e você é a graça, é a misericórdia de Deus. É um terreno, meus irmãos. A cruz nos separa do nosso eu, a cruz nos une a Cristo. Ele nos leva ao terreno celestial e constitui um povo celestial, e é para este povo que o Senhor virá. Paulo diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu sou um eleito dele, sou filho dele, mas não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Amados irmãos, que maravilha quando nós enxergamos a nossa esposa, Cristo. Quando nós chegamos no marido, Cristo. Quando nós chegamos nos nossos filhos, um pouco mais de Cristo, crescente. Não é totalmente, irmãos, mas o justo como a luz da aurora, cada vez vai brilhando mais. Ele se expõe a Deus. Nós não queremos se expor à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, amados irmãos, ela é viva e eficaz. Ela é uma adaga de 2 gumes. Ela tem 2 cortes. Ela separa juntas e medulas. Num corte, ele corta o que não é de Cristo. E nós vamos sofrer. No outro corte, ele coloca molde ao caráter de Cristo. Mas nós não queremos.
por isso que não há reconciliação, não há melhora no relacionamento conjugal, os filhos, não há. Nós tomamos nossas decisões e pronto, acabou. Não, irmãos. Paulo disse assim, para mim o viver é Cristo. Paulo, quem você é? Eu sou um homem em Cristo. O resumo. Não pergunte para as pessoas, qual a sua denominação, qual a sua religião. Pergunte para a pessoa, quem você ama. Você pode ter qualquer religião, denominação, se você não amar a Cristo, você não tem nada. Você tem uma religião, mas não tem Cristo. Sua vida não é voltada para Cristo. João vai dizer assim, aqueles que permanecem na minha palavra devem andar como andei. Mas Senhor, como é que eu vou andar como o Senhor andou? O Senhor amou a igreja e deu sua vida por ela. O Senhor foi sujeito, submisso ao seu Pai. E Jesus dizendo, é isso mesmo. Se você andar comigo, não é Deus andar com você. É você andar com Deus. Eu vou transformando você, de graça em graça, poder em poder, de fé em fé, de glória em glória, a imagem, o caráter de Cristo. Nós queremos isso? Dói. Você dizer que está errado? Dói. Sangrar o ego? Dói. Mas aquele que fere é aquele que cura. Graças a Deus. Aquele que mostra a nossa ferida é aquele que tem o bálsamo de Gileade na mão para curar. Se nós reconhecemos que eu tenho a ferida, Senhor, e eu não posso curar sozinho. Mas nós queremos? Você sabe que tem um livro do Martim Lutero, chama O Escravo, Cativeiro do Escravo. Ele diz assim, a maior escravidão nossa é a escravidão da vontade. E é isso mesmo. Levar a cruz, amados irmãos, nada mais é confrontar a minha vontade e a vontade de Deus. E eu falar, eu morro para a minha vontade e eu fico com a tua. Vai doer. Porque a carne, amados irmãos, é um PT na vida, cheio de direitos. Você não tem como tratar a carne, a não ser pela cruz. Você não pode melhorar seu velho homem. Jesus veio crucificá-lo, matá-lo na cruz. O que nós estamos fazendo, amados irmãos? Pegando uma pessoa que não nasceu de novo e colocando uma roupagem. Foi isso que o homem fez no Éden quando pecou. Vão construir folhas para nós. Folhas. Vão cobrir nosso pecado. Isso é a religião, amados irmãos. A religião simplesmente, ela quer cobrir o pecado. E o que Deus vai fazer com ele? O descendente da mulher vai pesar a cabeça da serpente. Matou um cordeiro, pegou a roupa do cordeiro e revestiu Adão e Eva. Tirou aquelas coisas e revestiu. Entra o sangue de Jesus. Houve morte. Não há perdão de pecados sem sangue, sem morte de Jesus. Nós queremos escapar da cruz, irmãos. Não faça isso. Nós somos criados segundo Deus, agora em Cristo Jesus, Deus habitando em nós. Deus é o padrão da nossa caminhada agora, não é o mundo. Antes nós éramos o que andávamos segundo a nossa carne, a nossa vontade. Agora não, nós queremos andar na vontade de Deus. Sendo Cristo a expressão de Deus na caminhada, a essência de Deus, que a essência de Deus é duas coisas, três coisas. Deus diz assim, Deus é amor, Deus é luz e Deus é justiça. E os filhos de Deus devem fazer o quê? Andar em amor, andar na luz, andar na justiça. E o que é andar na justiça, amados irmãos? Fazer o que é correto diante de Deus. Jesus se fez por nós justiça, sabedoria, santificação
e redenção, amados irmãos. Para que ninguém se glorie. Ele é tudo. Não queira resolver os seus problemas se não colocar Cristo como centro. Se não, Cristo não tiver o centro, não vai resolver. Você vai melhorar, o marido vai melhorar, um mês, 2 meses, volta tudo novamente. Porque a força da carne é a força do ego, da justiça própria. Deus transforma de dentro para fora. Se você crê em mim, o que ele diz? Do seu interior fluirão rios de água viva. É de dentro para fora. Amados irmãos, nós somos chamados, estando na posição de filhos queridos e amados de Deus. Mas devemos andar nos caminhos do nosso Pai, agradando o nosso Pai. Tal é então a verdade quanto à nossa posição, sim a nossa responsabilidade, irmãos. O povo de Deus esqueceu que tem responsabilidade. Eu sou um crente. Bom, Satanás também é. Eu sou um filho de Deus. Bom, aí, meu amigo, você está andando como filho de Deus? Você anseia, almeja andar como filho de Deus? Então Jesus vai dizer para você, negue você. O que atrapalha entre eu e Deus? Eu. Tome a sua cruz. E por favor, tome todo dia, porque todo dia você tem que morrer. Você quer me seguir? Mas irmãos, Apocalipse 14 diz assim, aqueles que andam nas pisadas do Cordeiro. Qual as pisadas do Cordeiro? Humildade, esvaziamento, mansidão, obediência, servo, até a morte. Filipenses 2, do 5 ao 8. Como é que nós estamos andando, irmãos? Estamos avaliando? Então nós temos que sair, amados irmãos, desse lugar para entrar num terreno celestial de Jesus Cristo. Fora disso, nós vamos continuar vivendo a nossa vidinha. Eles falam assim, mas como que Deus vai fazer isso, Oswaldo? Deus tem a graça dele, e a graça dele é provedora. A graça dele, amados irmãos, é a graça que nos escolhe, é a graça que provê, é a graça que sustenta, é a graça que enriquece, é a graça que antecipa. Quando Deus diz para o seu filho, filho, não ande por esse caminho. O que está fazendo? Deus está nos protegendo. Quando nós falamos para o nosso filho, filho, não põe a mão na tomada. O que está fazendo? Está protegendo ele. Quando Deus está falando, não trate assim a sua esposa, Deus está protegendo o casamento. Não trate assim seu marido, Deus está protegendo o casamento. Porque o casamento é uma realidade espiritual entre Cristo e a igreja. Nós perdemos a noção de muita coisa, irmãos. Muita coisa. Nós estamos mudando muita coisa. Viver como um crucificado, amados irmãos, é um desafio para mim e para você todos os dias. O que Cristo quis dizer com a cruz para a minha vida e sua, irmãos? Ele me substituiu, Ele me incluiu, mas Ele ressuscitou e me deu uma nova vida. Como é que nós vamos viver a nova vida? Nós queremos viver a nova vida com a velha? Impossível. Nós vamos viver a nova vida com uma nova natureza. O Espírito Santo habitar em nós. Cristo dentro de nós. Aí sim, irmãos, nós vamos ter uma vida frutífera. E o fruto que Deus procura, meus irmãos, é o caráter do seu filho. Amor é como se fosse um cacho de uva. É o amor, é tudo. É um cacho. Agora vem as uvinhas. Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paz. É o cacho. Mas tudo vem da onde? Do amor. O amor. Só Jesus tem tudo isso. Mas Ele quer que os seus filhos ganhem a dimensão disso. Mas o que nós estamos fazendo com as flores? Deixando as raposinhas comer as flores. Não há fruto. Não há fruto.
ao segredo de uma vida frutífera para você e para mim. A cruz opera na nossa natureza terrena, no nosso caráter. A cruz opera nos conformando a Cristo. Por quê, amados irmãos? Porque nós temos um ego. Esse ego tem várias formas. Soberba, temperamento. Ah, meu temperamento é assim. Eu sempre fui assim. Sempre me disseram que eu tenho um temperamento assim. Ego. Ego. Mesquinhez. Rapidez em se defender. Não é assim no casamento? Se vai chamar atenção no cônjuge, o cônjuge chama atenção na nossa primeiro. Não, mas eu já vou. Isso chama síndrome do Éden. Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, o que você está fazendo aí? Ah, o senhor não sabe. Olha a mulher que o senhor me deu. Aí fala para Eva: e você, Eva? Ah, o senhor não sabe. Olha a cobra. Sempre os outros. Nunca é a pessoa. Eu estou errado. Sou eu mesmo. Tenha misericórdia de mim, me perdoe. Ore por mim. Eu preciso. Nós fazemos tudo errado, irmãos. Depois nós queremos ter um casamento que é um testemunho vivo de Cristo. Em rapidez para julgar os outros. Rapidez para julgar. A esposa passa, está o marido conversando com uma pessoa na rua que encontrou uma mulher. Está conversando, que encontrou. Sai de lá, já está vendo? Olha o que está acontecendo com ele. Já está sassaricando. Ah, irmãos, julgamento precipitado, errado. Nós somos rapidinhos para julgar os outros, mas tarde para julgar nós mesmos. Nós enxergamos, amados irmãos, o mosquito no olho da pessoa e não vemos a trave que está dentro dos nossos olhos. Precisamos ser curados, libertos de nós mesmos. Precisamos, irmãos. Eu e você precisamos. O amor próprio, a autopiedade. Coitado de mim. Coitado. Eu só sofro. Só sofro. Ninguém gosta de mim. Autopiedade. Ah, irmãos. Autopreservação. Eu não quero falar, porque eu quero me preservar. Eu não vou falar a verdade, porque eu quero me preservar. Eu não quero, então não vou falar a verdade. Marido, fale a verdade para sua esposa. Você está satisfeito com a sua vida sexual? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com a sua vida em Cristo Jesus? Você está satisfeito com o relacionamento que deve ser crescente, amando ao Senhor, glorificando a Cristo? Então fale para ele. Fale para ela. Você não está falando nada absurdo. Você está falando aquilo que Deus disse. Mas o que nós fazemos? Empurramos com a barriga. Vamos empurrando. O casamento está afundando, nós estamos empurrando. Por quê? Um está remando para frente, outro está remando para trás. O primeiro não é Cristo, é você. Está invertido. O primeiro é Cristo, seu cônjuge é o segundo, você e eu somos o terceiro. São coisas, amados irmãos, o que nós fazemos? Então nós dizemos para Deus: Senhor, isso vai para a cruz. Quem vai para a cruz? Eu. Isso aqui, Senhor, deve ir para a cruz. Eu morro para isso, Senhor. Isso não é o que o Senhor quer da minha vida. Eu morro para isso. Eu assumo a posição de morte para isso. Nós queremos? Nós não temos noção do privilégio que nós temos de ser os filhos de Deus. Mas também não temos noção da responsabilidade de sermos filhos de Deus. Não há fruta espiritual na velha natureza, por mais religiosa que ela seja, não é. O morrer é a porta da vida.
O morrer é a porta da salvação. É o caminho do poder. É o segredo da vitória. É a fonte de descanso do coração. É morrer para nós mesmos. Morrer para o nosso ego. É o segredo de tudo o que pode tornar a vida e o que Deus pretende que ela seja e que Deus quer que ela seja em mim e você. Esse é o testemunho, amados irmãos. A vida cristã não é Todd. Põe lá 2 minutos e já virou Todd. Não, amados irmãos. Vou dizer uma coisa para você. É como se misturasse água e óleo. Não mistura. Mas Deus mistura. Deus faz o impossível na minha vida e na sua vida. Meu marido não tem mais jeito. Para quem? Para você não tem mesmo. E para Deus? Sua esposa não tem mais jeito, minha esposa não tem mais jeito. Ah, meu filho então não tem mais jeito. Para quem? Você está falando para quem? Eu estou olhando para quem? A cruz nos une, amados irmãos. A cruz dá um testemunho de Cristo nas nossas vidas conjugais. Porque ela está tratando quem? Oswaldo. Está tratando comigo. Você quer entrar na escola de Cristo? E a escola de Cristo vai dizer assim: meu filho, você tem que passar por aqui. Você tem que ficar aqui. Pegue meu jugo. Coloque sobre você. Sobre você. Sobre o que você acha, o que você pensa, sobre a sua vontade, sobre os seus descaminhos, sobre a sua desobediência, sua rebeldia, sua indiferença à palavra de Deus. Coloque meu jugo. Eu não sou rebelde, eu não sou indiferente. E você vai aprender comigo. Você vai aprender de mim. Ele é. Não vai aprender com ele, vai aprender dele. Porque ele é manso e humilde de coração. Muitas vezes, amados irmãos, levar a cruz é um caminho de solidão. O meu marido não quer, ou minha esposa não quer. Você vai sozinho. É um caminho de solidão. Mas lembre-se que na sua solidão, Deus está com você. Deus nunca vai deixar você. Nunca vai me deixar. Muitas vezes é um caminho de desamparo, onde as pessoas vão dizer: ah, você está querendo ser muito crente? Que isso? Quer ser muito santo? Que isso? Você vai ser desamparado dentro da sua assembleia. É um caminho de sacrifício. Quando Romanos diz assim: rogo-vos, pois irmãos, Romanos 12, rogo, pois irmãos, pela misericórdia de Deus. Mas quais são as misericórdias? Tem que ler todo Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11. Aí ele vai dizer assim: que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. Sabe como que era o sacrifício? Pegava o animal, a adaga. Primeira coisa que eles faziam, esfolava por fora. Depois eles abriam as entranhas e tiravam tudo que estava dentro. É isso que você quer? Deixar que a palavra de Deus faça isso em nós de um modo crescente? Rogo, pois irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, separado, agradável a Deus. E apresente a Ele um culto espiritual, racional, espiritual. Isso é rendição, amados irmãos, da nossa vontade a Ele. Mas o texto continua, versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é renovação da nossa mente. Rendição da nossa vontade e renovação da nossa mente. Nós vamos experimentar qual seja a boa,
perfeita e agradar a vontade de Deus. Em todo sentido, na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, em qualquer aspecto. Nós queremos. Então apresente seu culto. Renda-se a Deus, a sua vontade. E que Deus renove a minha e sua mente. Ou nós estamos sendo conformados com o mundo, ou nós estamos sendo renovados com a mente de Cristo. Não tem outro jeito, irmãos. Ou uma coisa ou outra. O que a cruz requer hoje são vasos vazios de si mesmos, mas cheios de devoção a Cristo. Cheios de sacrifício. Vazios de si mesmos, mas cheios de Cristo. Deus não vai encher vasos que estão cheios de si mesmo, amados irmãos, não vai encher. Não queira adaptar Deus e o que você quer que está fora da palavra de Deus junto, Deus não aceita, Deus não mistura as coisas dele. Nós somos um vaso de barro, frágeis, impotentes, mas o que está dentro de nós é o poder de Deus. Como é que esse bom perfume que está dentro, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pode ser exalado? O vaso de barro tem que ser quebrado. Dói? Dói. A Bíblia diz que a minha pedra é como um martelo, esmiuça a pedra. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai batendo. Até quebrar. E quando quebra o nosso eu, a nossa dependência da carne, autossuficiência, autodependência, autojustificação, autopiedade, autoglorificação, o bom perfume de Cristo. Paulo vai explicar isso. Eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Em mim está operando a morte. Se eu render a minha vontade, está sendo renovada a minha mente e a mente de Cristo. Em mim está operando a morte, mas para o meu cônjuge, a vida. Expressão da vida de Cristo. Está vendo, irmãos? Você só pode nascer de novo se primeiro se morrer. Você só pode ganhar a vida do modo crescente se você estiver morrendo diariamente para você mesmo. Mas nós não queremos isso, irmãos. Nós vamos naqueles livros lá, 10 passos para ter uma família feliz. Eu gosto disso, é o livro que mais vende. Agora, quando você vai lá, quer comprar um bom livro, você chega na livraria evangélica, que já não é mais, porque hoje é uma misturada de tudo que você imaginar. Tem paganismo, tem tudo junto. Você pergunta, qual o livro evangélico que quase não vende? Ah, está lá atrás, naquela prateleira lá fora. Pode ir lá. Pode ir lá. Porque o que mais vende são os falsos. São as Augusto Curies da vida. E o povo de Deus lê. E lê. Filosofia bíblica. Filosofia bíblica. Não passa para a cruz. Não tem cruz. Não tem salvação. Em Cristo, não tem. E o povo de Deus paga 15 a 20 mil para uma palestra de 1 hora. Mas se alguém a Bíblia briga, for pregar a cruz, não queremos. Depois não sabe porque a vida não vai. Não vai. Não ganha maturidade. Hoje há muitos cristãos se despreocupados com a carne. Eu estou tranquilo. Como a gente dizia, um ente querido, cuidado. Aonde que você está andando? Não, eu tô no controle. Vai cair. E cai. Vai cair. Está despreocupado com o mundo. Despreocupado com o diabo e com o pecado. Não tem problema em viver no pecado. Amados irmãos, Deus odeia o pecado. Por isso ele disse, se confessardes os vossos pecados, ele é justo e fiel para vos purificar, perdoar e purificar de toda iniquidade. Diz, filhinhos, isso vos escrevi para que não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado. O pecar para o Filho de Deus é uma exceção, não é um hábito.
Porque hábito, 1 João 3 vai dizer assim, se você vive na prática do pecado, você é filho do diabo. Não, Deus é amor, Deus é maravilhoso, pode viver no pecado e dá tudo certo. Deus vai me perdoar tudo. Você não sabe quem é Deus. Deus é santo, mas é justo. Deus tem duas coisas, a graça e o governo. A graça de Deus está aí, mas tem o governo de Deus. Ele vai julgar. Ele vai julgar. Então você vê, amados irmãos, despreocupados com a devoção a Cristo. Não, eu não preciso ter devoção a Cristo. Para quê? Aí sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós investimos nos nossos filhos. Eu não estou dizendo que está errado. Eu tenho vidraça em casa. A gente preocupa mais com nossos filhos. Aula disso, aula daquilo, aula disso, aula disso, aula disso, aula disso, aula disso. Mas os filhos não têm a aula do testemunho dos pais em casa. Depois nós vamos perguntar, o que está havendo? Nós enchemos nossos filhos, para nós não termos tempo para ficar com eles. Cadê as mães? Cadê as mães? Está aqui, ó. Tito, não vão gostar. Lembre-se uma coisa, nós não estamos aqui para gostar. Tem muita coisa que Deus está falando aqui, eu também não gosto. Mas é a verdade. E eu quero ela para mim. Olha, Tito. Olha aqui, irmãos. Olha só. Tito, capítulo 2, diz assim. E olha aqui para as senhoras mais idosas. Para nós idosos aqui, olha aqui. Presta atenção. Diz assim. Tu, porém, fala, Tito 2, 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ah, irmãos, o que você vai falar? O que você acha? O que você acha do meu casamento? Não acho nada. A Bíblia diz isso. Acabou. O que você acha de educação de filhos? A Bíblia diz isso. A sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de que instruírem a jovem recém-casada a amarem o seu marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. As feministas rasgam isso aqui. Vamos rasgar aqui. Sabe, eu ouvi de um pastor dizendo assim, falou assim, estava com a esposa, ele pegou e falou assim, o que o senhor acha de pastora? Eu falei, não acho nada, porque a Bíblia não diz que tem. Ah, mas isso é Paulo. Paulo é feminista. Eu falei, então se briga com o Espírito Santo. Porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, não foi Paulo. Está vendo, irmãos, aonde que nós chegamos? E as pessoas vão atrás. Acham que estão certo, não estão certo. Está fora da palavra de Deus. E para terminar, meus irmãos, se podemos dizer assim, na Bíblia nunca se fala que eu terminei. Porque a Bíblia é insondável. Como é que é a vida do crucificado, então? Como viver uma vida de experiência cristã mais profunda? Uma vida crucificada, como Paulo diz, eu já estou crucificado. Olha só, em Gálatas 1, versículo 4 diz assim, ele nos desenraigou desse mundo. Quando é que Cristo fez isso? Quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. E vou colocar vocês nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Seus pés estão no mundo, mas a posição de vocês é celestial. O que nós estamos fazendo, amados irmãos? Ele diz, ele continua o texto, aprove a Deus revelar Cristo em mim. Gálatas 1, 15, 16. Ele caminha mais um pouco e fala,
Eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Ele caminha mais um pouco, vai dizer, eu sofro novamente dores de parto, até que Cristo seja formado plenamente em vós. Ele caminha mais um pouco, capítulo 6, 14, vai dizer, olha, eu já estou crucificado para o mundo. E o mundo está crucificado para mim. Longe de me gloriar-me, a não ser na cruz. Na cruz. Ele se gloria na cruz. E o povo de Deus se gloria no mundo. Não quer levar a cruz? Ele continua o texto. E sabe o que ele vai dizer no 17, 6, 17? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não é isso que nós precisamos, amados irmãos? Como marido, esposa, filhos, pais, avós, genros, noras, marcas de Cristo em nossa vida, marcas de propriedade de Cristo, marcas do trabalho da cruz, marcas de uma vida que pega a cruz dia a dia e segue Jesus, marcas dos filhos de Deus. A cruz pelo lado da ressurreição de Cristo. Você tem um lado da morte e você tem um lado da ressurreição. Na ressurreição, amados irmãos, nós ganhamos uma nova vida. Na morte, Ele tratou meus pecados pelo seu sangue e tratou o meu velho homem pela sua morte e nos incluiu nele. Mas na sua ressurreição, Ele nos deu uma nova vida, novidade de vida, a vida de Cristo. Então, primeiramente, nós em Cristo. Na ressurreição, Cristo em nós. Colossenses 1, 27 vai dizer, Cristo em vós, esperança da glória. Segundo, amados irmãos, já falei, a solidão da vida crucificada. Apropie-se das promessas de Deus. Segure firme na promessa de Deus. Leia Salmo 62. A minha alma anseia por ti, Senhor. O Senhor é minha salvação. O Senhor é minha esperança. O Senhor é minha rocha. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha glória. O Senhor é o poder. O Senhor é a graça. Leia lá. Tudo o que eu e você precisamos são provisões de Deus para a minha vida e sua vida.